É sempre uma oportunidade quando nós nos reunimos, oportunidade generosa, né? Quando nós nos reunimos para cultuarmos ao Senhor. O culto, ele não é para nós, não é para nossa satisfação pessoal. Eu não sei por que as pessoas, elas estão entendendo diferente. E por isso estão criando todo tipo de manobras para procurarem sempre um ambiente centrado nelas mesmas para se autopromoverem. O alvo central do culto é o Senhor. Nós estamos aqui reunidos por causa dele, por causa do seu amor, por causa da sua generosidade, por causa da sua bondade. No culto não tem estrela, não é? E é por isso que eu sou radicalmente contra essas igrejas cheias de luzes. Não é? Não parece que não é show, não é verdade? Né? Coisas estranhas, totalmente, foge totalmente da palavra de Deus. O centro do culto é Jesus. O objeto do culto é Jesus. Aquele que impulsiona o culto é o seu Espírito Santo. Amém? Tira Jesus do centro e não dá liberdade ao Espírito Santo, o que resta no ajuntamento de pessoas? Nada. Não vai restar mais nada, a não ser manifestações da alma, a não ser aglomerados ou aglomerações humanas, que para nada presta. O ser humano em si, foi Jesus que disse: se vós sendo os maus, né? Então, nós somos maus por natureza. E ainda a gente deixa extravasar esta velha natureza no lugar que é para ser apresentado a Cristo. Então fica tudo ruim, fica tudo amargo. E nós temos que ter cuidado com isso. Eu quero convidar vocês para abrir a nossa Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 14. Nós iremos ler a partir do verso 23. Do verso 23 ao 33, 10 versículos, né? 10 versículos. A Moni estava ministrando esse último louvor aí com vocês. E toda vez que vocês cantam esse louvor, me vem a lembrança do avivamento em Pensacola, em Brownsville, me parece que Brownsville é um condado, não sei, de Pensacola, Flórida, nos Estados Unidos. Era um lugar muito pequeno. O pastor lá já vinha sofrendo há muitos anos, orando por um avivamento. E parecia que o pastor já estava cansado demasiadamente. Ele tinha pedido férias para descansar um pouco e talvez não retornasse mais.
E foi numa manhã dos Dias dos Pais, em 1995, que o Espírito Santo foi derramado lá naquele lugar. E foi um mover poderoso do Espírito. Eu não sei como é que está a sua garganta, você consegue ler? Está ruim? Eu vou pedir aqui a Leda para ler então. Vem aqui, Leda, lê esse artigo. É isso, pode deixar a Bíblia aí. Os irmãos podem se assentar, depois nós vamos ler o texto. Só para vocês entenderem o que aconteceu nesse lugar. O avivamento em Brauso. A paz do Senhor, queridos. Mas a gente lê. Acho que ninguém está se salvando disso. No Dia dos Pais, domingo, 18 de junho de 1995, o fogo caiu na igreja. Isso. Na cidade de Pensacola, na Flórida, Estados Unidos. O pastor John buscava avivamento há anos e sua esposa tinha visitado o mover de Toronto. Naquele domingo de manhã, um visitante evangelista, Stephen Hill, pregou. Stephen tinha experimentado uma renovação espiritual depois de receber oração na Inglaterra, de um pastor anglicano que tinha recebido a bênção de Toronto. Naquele culto de domingo de manhã, o poder do Espírito Santo se manifestou de tal forma que centenas de pessoas vieram à frente receber oração. E naquele dia, um avivamento começou, que durou por mais de 5 anos. Uma característica própria do avivamento de Próximo foi a ungida pregação evangelística de Stephen Hill, que ficou na igreja até junho de 2000. Mais que 150.000 pessoas responderam aos apelos para a salvação. Anunciando sua saída da igreja, em janeiro de 2004, John disse que o avivamento recebeu 4,5 milhões de visitantes. No seu livro, Fast Over Fire, é isso? Nossa, Banquete de Fogo. Escrito em novembro de 95, John descreveu o avivamento. Com toda a honestidade, eu realmente duvidava se o avivamento ia acontecer. E eu certamente nunca esperei que um avivamento desta magnitude acontecesse. Em poucas semanas, uns 97.000 homens, mulheres, meninos, meninas, adolescentes, avós, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e parentes visitaram nossos cultos noturnos pela primeira vez. Até agora, nós registramos mais de 10.000 conversões a Jesus Cristo. Eu fui surpreendido por ver que, apesar das minhas suspeitas e o meu ceticismo, Deus teve misericórdia de mim e eu sei, com os milhares de outros que fizeram parte desse grande banquete de fogo, que eu nunca serei o mesmo. Por quê? Porque Deus nos visitou. Cada noite, quando eu entro no santuário da Assembleia de Deus, na rua West de Soto, minhas emoções transbordam e minha mente fica pasma enquanto eu vejo os ombros de nossos meninos adolescentes, normalmente controlados e moderados, tremerem incontrolavelmente debaixo do poder sobrenatural de Jesus. Eu observo os homens de negócios ricos com seus ternos caros, enquanto eles se ajoelham e choram. O Espírito Santo leva as palavras de perdão e graça falada por nosso evangelista Stephen Hill, e dá paz e reconciliação a esses que estão preocupados e aflitos. Eu assisto mulheres de idade, jovens mães, dançando no Senhor, crianças pequenas rindo e levantando as suas mãos nos mais altos louvor. Os viciados em drogas e as prostitutas caem ao chão prostrados diante de Deus, enquanto eles confessam a esperança de Cristo pela primeira vez na sua vida. O avivamento continuou até o ano de 2001.
Então, esse foi um hino que marcou muito esse mover do Espírito Santo lá em Brownsville, em Pensacola, né? E toda vez que canta esse louvor, eu me lembro, me faz lembrar da obra graciosa que o Espírito Santo ele manifestou ali. E o que me chama a atenção é que o pastor John Kilpatrick, né, ele disse que já estava já com certo ceticismo, porque tanto tempo orando e a igreja ali, né, pequena, muito pequena mesmo, não tinha muita gente, e ele já estava há mais de 20 anos ali trabalhando e sem ver resultado, e ele pregando e esperando este mover de Deus, e nada acontecia. Então, isso me enche de esperança. E uma das coisas, vamos ler esse texto aqui para vocês entenderem o que o Senhor, né, ele colocou no meu coração nesta noite. Eu não vou fazer uma aplicação exegética, né? Ou seja, uma interpretação literal do texto, porque não se trata disso aqui, mas só aquilo que o Espírito Santo ele quer de fato comunicar ao nosso coração. Amém? Então, 1 Coríntios 14, do verso 23 ao 33, diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar ou se reunir, e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está, ou testemunhando que Deus está verdadeiramente entre vós ou naquela assembleia. A partir do verso 26 diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Preste atenção a isso aqui. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Vamos ler só os versos 39 e 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Poder sentar, queridos. A igreja principalmente brasileira, já de muito tempo, e
Parece que dessa segunda década do século XX para cá, as coisas tenderam a ficarem mais pior, ou piorarem, no que diz respeito à reunião dos crentes. Parece que as pessoas estão indo para as igrejas simplesmente por duas razões. A primeira, para se divertirem, porque estão vendo a igreja como um clube. E eu não vou dizer clube santo, porque não tem nada de santo. Mas religiosamente falando, vamos dizer um clube santo. E a segunda razão dessas pessoas estarem se reunindo na igreja é sempre com a expectativa de receber alguma coisa de Deus para fins materiais, para a solução de problemas e etc. Quando, na verdade, a função do culto, ou a sua expressão máxima, é a honra devida ao Senhor. Nós temos que ter esta consciência. Interessante que no Antigo Testamento, pelo menos aquele que é conhecido no livro do Eclesiastes como o pregador, e a palavra Eclesiastes ali quer dizer aquele que fala à assembleia, ele vai, em certo momento do seu discurso, dizer: tome cuidado quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. Ou seja, você não está entrando em um clube, você não está entrando, em qualquer lugar. Você está entrando em um lugar santo, que exige de você, ou dos presentes, reverência, porque o Todo-Poderoso, a sua presença está naquele lugar. Por isso ele vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E não se precipite com a tua boca, e também para oferecer sacrifícios de tolos. Então observe, qual a razão de eu comparecer à casa de Deus? Oferecer sacrifício. Mas não de tolo, como ele está dizendo. Essa é a razão principal. E quem é o instrumento deste sacrifício? Quem é? Eu mesmo. Eu mesmo sou a oferta. Veja o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, observe. Sacrifício vivo, santo, ou seja, separado. Tenha consciência, se você quer ser um sacrifício vivo diante de Deus, você tem que se importar com a santidade a Ele. Porque sem a santificação, ninguém verá Ele. Ou seja, ninguém prestará honra a Ele. Ele não aceita a honra de quem não se separa para Ele.
de quem não vive uma vida consagrada para Ele. Ele não aceita. As pessoas podem até se auto-induzirem, se iludirem, dizendo, não, Deus me aceita do jeito que eu sou, do jeito... Não, Deus não aceita, irmãos. Deus é santo. Não adianta a gente querer tocar as coisas de Deus de qualquer maneira, porque Ele não vai aceitar. Ele só vai aceitar, eu estou usando esse termo de forma irônica, na nossa cabeça. Criamos um Deus à nossa imagem. Vocês estão entendendo? Lembra quando Davi, ele pega a arca da casa daquele cara lá, no Antigo Testamento? 2 Samuel, capítulo 6. E ele manda qualquer pessoa levar a arca lá para Jerusalém. O que é que aconteceu? O cara morreu. Por quê? O cara estava prestando um serviço a Deus. Mas ele não era para estar ali. E muito menos era para se carregar a arca em carroça com carros de boi. Era para se carregar nos ombros dos levitas. Estava tudo errado. Davi queria prestar um culto, uma honra a Deus ao seu modo. Mas Deus disse, não, desse jeito você não está me honrando e nem vai me honrar. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é como nós formatamos o nosso meio de cultuar a Deus. É do jeito de Deus, está estabelecido na palavra dele. E aí você pode perguntar, mas o que é que tem a ver, pastor, com o texto que nós lemos? Tem muito a ver com o texto que nós lemos. Observe aqui, olhe para o texto que nós lemos. Se pois toda a igreja, 14, 23. Se pois toda a igreja se congregar no lugar, e todos o quê? Falarem em língua. Agora veja aí o capítulo 14 do texto em apreço e o verso 31. Porque todos podereis o quê? Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que aqui não tem estrela. Que como Deus me usa, pode usar você também. Como eu tenho expectativa de ser usado por Deus para te abençoar, você também tem que ter essa expectativa para Deus te usar daí onde você está, para abençoar alguém que está ao seu lado, ou me abençoar. Todos aqui está nivelado por igual. Não tem estrela, não tem maior nem menor. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que... É por isso que muitas das vezes o mover do Espírito demora de vir sobre nós. E já em muitos lugares já não está acontecendo mais nada. Porque todos estão voltados para o homem. E não para o Senhor Jesus e o seu Espírito Santo que Ele enviou para se mover no nosso meio com as suas variantes ou variedades de manifestações. Ele pode me usar em revelação, mas pode usar você também em profecia. Ele pode usar você em profecia, mas pode usar o irmão ou a irmã lá dando visões de olhos abertos. Ele quer estar se movendo sobre toda a igreja. No avivamento da rua Azusa, quando eles saíram lá daquela rua onde começou o avivamento, Bonebrei, e foi lá para Azusa, aquele estábulo, né? Era uma igreja metodista antes, depois a igreja fechou e transformaram em um estábulo, e aí o William Seymour com os irmãos que estavam com ele e sua equipe limparam aquilo e fizeram uns bancos velhos lá de madeira e colocaram lá no salão. E aqui ele colocou 2 caixas de tomate, algo parecido, e na hora do culto ele ficava atrás daquelas caixas de tomate, com as pernas curvadas, cabeça baixa,
glorificando a Deus e esperando o Espírito Santo se mover sobre a congregação. Ele não era a estrela principal. Vocês estão entendendo? Daqui a pouco o Espírito Santo começa a levantar um de lá, outro daqui, outro acolá. Quando alguém se levantava para falar na carne, ele se levantava e mandava calar. Vocês estão vendo como é a obra do Espírito Santo? Vocês estão vendo o que é que estão transformando a igreja de Deus hoje? Às vezes a pessoa não entende e diz, o pastor é muito crítico. Não é que é crítico. Eu acho que a gente tenta ser bíblico o máximo possível. Quem está entendendo, diga amém. E eu estou chamando a sua atenção para você não ficar dependendo de mim, não ficar olhando para mim. Eu quero que você entenda que eu não sou melhor do que você em nada, que assim como o Espírito, Ele vem sobre mim e me usa, Ele quer vir sobre você. Desculpe, quer vir sobre você também. Mas quando eu venho para aqui, eu crio uma expectativa. Eu estou esperando o Espírito Santo vir. Se todos agirem da mesma forma, ele virá sem acepção de pessoa. Porque não há especial. Observe o texto que nós lemos. Se pois toda a igreja se congregar num lugar. 14:23, 14:31. Porque todos podereis profetizar. Ou seja, ser usado. Você já pensou toda uma igreja sendo usada pelo Espírito Santo? É um profetizando, daqui a pouco um cala a boca, daqui a pouco outro levanta. Daqui a pouco outro tem visão, outro tem profecia, outro tem revelação. Daqui a pouco outro vai lá, ora, alguém é curado. Não fica dependendo do pastor. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Mas é preciso que nós estejamos abertos para o mover do Espírito. Ele não quer uma igreja cheio de programações de homens, cheio de regras. Uma igreja adequada à sociedade. Ele ainda é o mesmo. Então, naqueles dias de Azusa, o avivamento foi assim. Não havia estrela. Não havia um pregador de renome. Só havia o Espírito Santo como ondas de eletricidade e também como fogo a ponto das pessoas. Quem estava de fora pensando, alguns viam fogo descendo sobre aquele lugar e chamavam o corpo de bombeiro porque pensavam que aquele lugar estava em chamas. Vocês estão entendendo? Ele não mudou. É nós que temos impedido, barrado o Espírito Santo de vir sobre nossas vidas. Então esse texto aqui não é para, como eu falei, fazer uma exegese, falar o que pode, o que não pode. Mas a essência aqui é que todos nós somos vasos do Senhor. É que o Senhor quer usar cada um de nós. Que Ele quer, na verdade, nos elevar acima das nossas programações de culto. O avivamento em Azusa não tinha hora para começar e nem terminar. Se vocês estudarem mais aí, procurarem o avivamento de Brausbe, em Pensacola, quando o Espírito desceu ali, as pessoas faziam filas em quarteirões ali. Faziam filas, não paravam os cultos.
Lá dentro estava cheio de boletas, pessoas que estavam até faltando membro, era recriado na hora. Vocês entendem? Então, o Senhor, Ele quer se manifestar no nosso meio. Queridos, aonde houver fogo, incêndio, não precisa propaganda para dizer que está havendo fogo naquele lugar. E nós estamos vivendo isso agora, até pelo menos a semana passada, o início dessa semana, o que está acontecendo aí pelos interiores de São Paulo. Criminosos ou não, mas todo mundo tem tomado conhecimento do fogo nessas cerca de 50 cidades, lá pela região de Ribeirão Preto, enfim, do estado de São Paulo. Todo mundo está voltado para aquelas regiões. A mesma coisa é o fogo do Espírito Santo. Não precisa fazer propaganda. Jesus, ele disse que não se pode pegar uma lamparina e colocar debaixo de uma mesa ou de qualquer objeto que tente ocultar o brilho daquela lâmpada. Depois ele continua dizendo, não se pode colocar uma cidade edificada atrás do monte, de uma montanha. Assim também o genuíno mover do Espírito Santo. Ninguém pode esconder, irmãos. O diabo está tomando conta de tudo. A gente começa a se definhar. Cada dia que passa, está ficando pior. E aí começamos a ficar desanimados. Quando o Espírito vem, meu irmão, ele vem como fogo abrasador. E ele começa logo a salvar os mais valentãos da região. Vem logo você aqui, puxa pela orelha, vem aqui. Comece a falar logo em línguas estranhas aí e se arrependa. Ele pega lá o miserável do traficante, desce lá com fogo, vem cá você. Agora, para com isso agora, para com essa bagunça. A partir de agora você vai testemunhar do meu poder. Não tem barreira, irmãos. Ele só quer encontrar tições dispostos para ele atear o seu fogo. Amém? Ele só está esperando pessoas dispostas como tições para serem queimados por ele. E ele não precisa de muita gente, não. Ele só precisa de corações com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Então, observe aqui, vamos dar continuidade aqui no verso 26. A sintonia e também a sinfonia, né? O entrosamento dos crentes no lugar sagrado, adorando ao Senhor. O Espírito Santo começa a passar de um lado para o outro. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Observe aí, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo. Qual é o propósito? Para edificar, para fortalecer uns aos outros. Construir a vida de uns aos outros. Através de quem? Da ação poderosa do Espírito sobre a igreja. Então o que é que nós aprendemos aqui? Que vocês não têm que ficar simplesmente criando uma expectativa
daquele que está aqui, mas do próprio Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui na tua presença, eu vim aqui para te adorar. Eu me coloco à tua disposição, eu estou disponível, Espírito Santo. Simplesmente corações disponíveis. Isso me lembra daquela mulher que estava passando necessidade e o profeta mandou pedir vasos emprestados aos seus vizinhos. E ela assim o fez, com o propósito de colocar azeite em todos aqueles vasos que ela pediu emprestado, foram cheios de azeite. Quando nós começarmos a ter a consciência de que até o que nós temos não é nosso, até o vaso, a vida, o corpo que nós temos, não é nosso, é emprestado, o Senhor vai começar a encher com a presença dEle. E vai de fato nos tornar útil para atender os seus propósitos sobrenaturais. Então, é essa ordem de culto que o Senhor, Ele quer restaurar em nosso meio. Não é um culto aonde as pessoas estão voltadas para o homem, aonde o homem ele é o centro. Não, nos dias primitivos estavam lá os apóstolos, estavam lá homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas o centro do culto era Jesus e o seu Espírito. Amém? As pessoas iam para aquelas reuniões na expectativa de serem também usados pelo Senhor, de receberem aquilo que vinha do Senhor. Eu me lembro que anos atrás, 40 e poucos anos atrás, eu fazia parte de uma igreja pequena, na época. Foi até a igreja que eu me batizei, a igreja pentecostal à luz do mundo, saudoso pastor Anastácio. E em todos aqueles cultos, eu era muito jovem, todos aqueles cultos que nós prestávamos ao Senhor, nós íamos com essa expectativa. Pois daquele momento de busca incessante ao Senhor, que o Espírito Santo descia sobre a congregação, o pastor perguntava: irmãos, quem foi que teve visão aqui? Quem teve revelação? Foram as pessoas que se levantavam durante o culto e começavam a profetizar, movidos pelo Espírito Santo. Quando alguém se levantava que não era movido pelo Espírito, alguém ia lá e mandava ele quietar aí mesmo, isso aí não é de Deus não. Vi várias vezes, quieta aí, espere o seu momento. Era assim que as coisas funcionavam. Eu fiz parte desses movimentos genuínos do Espírito Santo. Hoje não, hoje você vê uma balbúrdia, uma molecagem, uma baderna, que cada dia que passa está descredenciando mais o movimento do Espírito na igreja. Porque essas pessoas que promovem essas badernas em nome do Espírito Santo, se quiser pode colocar lá no YouTube, que promovem essas badernas em nome do Espírito Santo, eles não sabem nem quem é o Espírito de Deus. Não conhecem nada de Bíblia, da palavra de Deus, não querem líderes realmente maduros, espirituais, que conheçam a palavra para conduzir a vida deles. São conduzidos por uma pseudo-supostas revelações.
Não, revelação nem dons espirituais é para conduzir a igreja. Quem conduz a igreja é a palavra de Deus. Por pessoas maduras, pessoas coerentes, que Deus o constitui como líderes espirituais. Levantarei pastores, segundo o meu coração. Quem está entendendo, diga amém. Então é por isso que está essa balbúrdia, essa baderna, que está envergonhando, todo dia está sendo colocado nos YouTubes da vida. E a igreja brasileira perdendo a sua credibilidade, uma molecagem, uma esculhambação. Eu estou aqui me lembrando de uma bobagem que a Leda me enviou, acho que foi ontem. Me mandou um vídeo aí, as divas de Jesus. O cara que aguenta uma coisa dessa? Cara de mulher lá, ela não tinha nem percebido, depois eu falei para ela, com roupa vermelha e com a jaquetinha, Leda, que fala? Jaquetinha preta por aqui e umas roupas vermelhas. Pera aí. Vocês estão brincando com o evangelho? E fazendo aquelas coisas, as divas de Jesus. Eu digo, isso é umas pombagiras, até os trajes de demônio. Nada contra vermelho e preto, mas é o que simboliza as pombagiras na Ubanda. Vermelho e preto. Então você vê como é que está a situação hoje. O evangelho é coisa séria. O Espírito de Deus é coisa séria. E nós temos que preservar isso. Nós temos que ser coerentes, nós temos que ser sinceros. Nós temos que primar por esta ordem aqui segundo a Bíblia. Nós temos que zelar. Se a gente buscar a Deus com zelo, o Espírito virá e vai impactar esta região. E eu não sei para onde Ele queira levar mais. Mas se houver um incêndio do Espírito aqui, todos irão saber que está havendo fogo nesta região. Amém? Não precisa a gente alardear. Aonde tem fogo, as pessoas tomarão automaticamente conhecimento. Então que nós possamos, queridos, criar essa expectativa. Não fique só olhando para o pastor. Você é vaso de Deus também. O Senhor, você só tem que estar pronto. Você só tem que querer dizer, Senhor, eu estou aqui. Mas eu não quero fazer nada de mim mesmo. Não comece a fazer as coisas de si mesmo, porque se for em um culto que eu estiver, eu vou mandar você ficar quieto. Eu já mandei várias vezes. Teve uma ocasião, eu acho que eu já contei isso para você, lá em Salvador. Eu estava conduzindo, não sei se foi um culto, uma vigília, e daqui a pouco levantou-se uma irmã e começou a falar em línguas estranhas, e a pular daqui para lá, quase metia a cabeça no pilar da congregação. Eu digo, manda essa mulher parar aí, por favor, em nome de Jesus. E ela lá toda exaltada, eu digo, vem cá, minha filha. Quieta aí em nome de Jesus. Vá sentar. Que isso não é o Espírito de Deus. Eu já viu, né? Então, por quê? Porque o líder, aquele que é ungido por Deus e que é humilde, ele conhece as coisas de Deus. Então você não precisa forçar nada, você só tem que crer. Ande na verdade, ande de acordo com a palavra, porque quando você vai receber, você vai ter certeza se é de Deus ou não. Deus quer usar você, Deus quer abrir os seus olhos. A Julinha, ela foi batizada com o Espírito Santo aqui no domingo. Eu me lembrei de quando eu fui batizado. Depois que ela, ou foi Leda aqui? A Leda me chamou ali para ela me contar o que ela tinha visto aqui. Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, fui acompanhado também com visões tremendas, sobrenatural. E você não força nada, você simplesmente recebe. Não é algo produzido por você. Você não produz nada. É um poder que vem do alto. Amém? Você só tem que se colocar na posição. Quando eu ouvi falar sobre batismo com o Espírito Santo, todo dia eu orava. Todo dia.
De madrugada levantava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E quando eu recebi o batismo com o Espírito, isso foi no dia 9 de agosto de 1980, e no dia 10 eu fui batizado em águas. Quando eu desci o riacho para ser batizado, o Espírito veio sobre mim novamente. E eu passei toda a tarde daquele dia chorando debaixo do poder de Deus. Então não é algo que você planeja, acontece. Você só tem que ter sede e ir às águas. Amém? E quando ela foi batizada ali, ela foi batizada e recebeu visões também de olhos abertos. Deus mostrou para ela aqui, acho que anjos, não foi? Cara muito alto, mais de 3 metros de altura aqui no nosso meio. Vocês estão entendendo? Entende? Então, esse é o mover de Deus. Domingo realmente é uma coisa. Então, você vê que não foi nada planejado. Não, acontece. Deus quer encontrar você fome por Ele. Se Ele encontrar fome por Ele, Ele virá. Amém? Coloque Deus como prioridade em sua vida. Senhor, eu quero ter essa experiência contigo. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu quero avançar. Eu não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo. Derrame o seu coração, vá a Ele. Isso aqui é para os nossos dias, irmãos. O que nós não podemos fazer é querer manipular, querer forjar, vocês entendem? A manifestação do Espírito. Como está acontecendo aí em vários lugares. Mas volto a repetir e já estou encerrando. No lugar onde tiver fogo genuíno, não precisa de propaganda. Onde tiver um incêndio, as pessoas vão saber o que está acontecendo lá. Se ele vir, e ele vai vir, e eu creio nisso, as pessoas vão tomar conhecimento do que está acontecendo no nosso meio. Então essa palavra está sendo uma palavra também de preparação. Não fique olhando para o pastor, esperando que algo saia do pastor. Sim, sai. Mas você também é tão vaso, útil por Deus, como o pastor. Amém? Então, simplesmente dê lugar, esteja na posição, porque você vai ser usado pelo Senhor.